Irmãos, nós temos estudado aí uma sequência, né, chamada de Harmonia dos Evangelhos, e hoje nós ainda estamos falando dos milagres de Jesus. Lembrando que quando nós falamos do ministério terreno de Jesus, nós enfatizamos 3 áreas, né, a questão da profecia e da pregação, a questão do ensino e do discipulado, e a questão dos milagres, dos sinais, comprovando, então, a autoridade de Jesus. Então, nós estamos tratando de alguns desses milagres que mostra justamente quem Jesus é e confirma todas as profecias relacionadas ao Messias do Antigo Testamento. Então, estamos estudando aí sobre a obra e a pessoa salvadora de Jesus Cristo. Em relação aos milagres, né, a nossa revista vai dizer assim: os milagres de Jesus têm o propósito de demonstrar a sua natureza divina, a sua autoridade e o seu poder sobre todos os fenômenos, sejam eles físicos ou espirituais. Logo, toda e cada ação miraculosa de Jesus, registrada nos evangélicos, tem o objetivo de mostrar quem ele é e por que ele é de fato o Messias. Nós temos estudado isso. Nós vimos que os milagres realizados por Jesus confirmam, portanto, a palavra que estava sendo revelada e anunciada também por ele. Falando então dos milagres, hoje nós vamos fazer um comparativo de um dos milagres, tratando mais do tema harmonia dos evangelhos, para ver que nem sempre os evangelistas escreveram de uma maneira idêntica, mas cada um vai trazer um detalhe e por isso, às vezes, é necessário fazer essa a comparação entre os evangelhos, principalmente os chamados evangelhos sinópticos ou semelhantes, que é Mateus, Marcos e Lucas, para então extrairmos o máximo do ensino relacionado ao episódio específico. Ok? Nós já algumas aulas atrás, nós apresentamos já um quadro, né, relacionado a todos os milagres de Jesus, aqueles milagres que aparecem especificamente num evangelho, em 2 evangelhos, em 3 evangelhos, nos 4 evangelhos. E aí nós estamos estudando alguns desses para reforçar a revelação de Jesus como Messias e também para fazer essa comparação. Hoje nós vamos estudar sobre a cura do cego Bartimeu, né? E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia. Vamos ver primeiramente, depois nós vamos ver em Mateus e Lucas, mas primeiramente aqui em Marcos, capítulo de número 10, ok? Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. Para que enquanto você abre aqui, eu quero ainda saudar os irmãos que estão chegando, ou pelo menos estão manifestando aí um bom dia. A nossa irmã Daiane, lá de Jabuticabal, também Diácono André Graziella, a Gabi e o Gabriel, também a Fabiana, o Levi, Pedro Henrique e a Teca, tá bom? Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao verso 52. Vou pedir para a Duda fazer essa leitura para a gente. Vamos lá então, Duda, quando você quiser. 46 a 52? Isso. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então um cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi a ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse:
vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Ótimo. Portanto, irmãos, estamos aqui diante desse primeiro registro, né, dos evangelhos sobre esse episódio, que nos diz aqui que eles foram para Jericó e lá então acontece esse episódio. Durante o ministério de Jesus na Judéia, né, e na Pérea, nós vemos que Jesus realizou vários milagres, né, e por meio de tais milagres, ele manifestou o seu poder, a sua autoridade como Filho de Deus e como o Salvador. Esse episódio em específico, a cura do cego Bartimeu, vai nos apontar mais um título a respeito de Jesus, que vamos tratar aí no correr da nossa aula, que é a expressão Filho de Davi. Né? Nós vamos ver o que isso significa e em que sentido, né, Bartimeu usa e como o povo de Israel também, de certa forma, utilizou dessa expressão, principalmente quando Jesus tem a sua entrada triunfal em Jerusalém, né, dias antes da sua morte, onde, se você se lembra muito bem, a multidão que recebeu Jesus em Jerusalém dizia: Hosana, bendito, né, ou o filho de Davi. Né? Se você quiser já dar uma olhadinha lá, é o texto de Mateus capítulo 21. Vamos ver aqui. Isso, Mateus capítulo 21, onde você tem no verso 9, dizendo: E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. O que significa essa expressão que Bartimeu usa durante o ministério terreno de Jesus e que depois, na entrada triunfal de Jesus, é reforçada por toda uma grande multidão? Nós vamos trabalhar um pouquinho com isso durante aqui a nossa aula, tá certo? Os milagres, então, realizados por Jesus, irmãos, sempre estavam relacionados com fé e salvação dos envolvidos. Nós já falamos também que existem alguns casos específicos que a fé, como nós apresentamos, né, que existem 4 tipos de fé. A fé, muitas vezes, é simplesmente diante daquilo que Jesus estava fazendo no seu ministério, a pessoa crê que ele poderia ser um instrumento aí de cura. E quando Jesus fala que a tua fé te salvou, não necessariamente está relacionado à questão da salvação eterna, de uma fé salvadora e de uma salvação eterna. Alguns episódios vão geralmente nos apontar para uma salvação pontual. Ó, tua fé te salvou, você não é mais cego, agora você começou a enxergar. Porém, em alguns contextos, nós vemos que a declaração, a confissão de fé da pessoa envolvida que recebe um sinal ou um milagre específico, a sua confissão de fé demonstra que, por ele crer em Jesus como o Messias, a expressão "a tua fé te salvou", além de ser uma situação pontual, também demonstra e indica a questão da fé salvadora e da salvação eterna. O caso aqui do cego Bartimeu é justamente uma situação que se enquadra nisso. Ele foi salvo tanto da cegueira, era aquilo que ele estava pedindo para o Senhor, e ele creu em Jesus como sendo a fonte desse poder, mas a sua declaração de fé em Jesus, que antecede inclusive o sinal, demonstra que para Bartimeu Jesus era muito mais do que simplesmente alguém que poderia ser instrumento para a sua cura. Essa expressão que ele traz, né? Filho de Davi, tem compaixão de mim, depois considerando Jesus como mestre. Então, toda essa somatória nos aponta que a expressão de Jesus, vai, a tua fé te salvou,
é algo muito além do que simplesmente a salvação ou a cura, né, da sua cegueira, mas que aponta para algo a mais por conta da associação com a declaração de fé de Bartimeu, ok? Nós vamos reforçar isso daqui a pouco, mas para que você já tenha isso aí na sua mente enquanto nós trabalhamos. Olhando agora para os versos paralelos ou textos paralelos, né, nós vamos comparar então Mateus, Marcos e Lucas. E eu quero convidar você a abrir lá, marca aqui Marcos, né, que a gente vai fazer aí um comparativo depois. Mas eu quero convidar você a abrir lá em Mateus capítulo 20, verso 29. Eu vou ler. E aqui nos é apresentado já no título, dependendo da sua tradução aí, a cura de 2 cegos, né? Mas então vamos lá, vamos ver se há alguma relação desse texto com o texto de Marcos. Saindo eles de Jericó. Então a primeira informação que nos dá aí é que eles estavam saindo de Jericó. Uma grande multidão os acompanhava, tá? Como você está vendo aí no nosso slide aí, né? Então a sequência aí nós pegamos algumas expressões chaves do texto. Então, saindo de Jericó, grande multidão, e eis que 2 cegos. Então Mateus nos apresenta que eles eram 2 cegos. Assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Essa expressão, filho de Davi, tem compaixão, também é apresentada aqui em Mateus. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes. Então vai dizer que Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Ok? Então essa é o registro que Mateus nos apresenta. Comparando com o texto que nós já lemos, né, com Marcos, você vai ver que tem algumas diferenças, né? Marcos fala que é um cego, Marcos fala que Jesus simplesmente deu a ordem para ele ser curado. Vamos dar uma olhadinha agora em Lucas. Lucas capítulo 18. Abra a sua Bíblia lá em Lucas 18, do verso 35 em diante. Nós temos o registro aqui, a cura do cego de Jericó. Ok? Eu vou ler aqui para ir dando as ênfases que eu quero. Diz assim, portanto, Lucas 18:35. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, veja, lá em Mateus ele diz, saindo de Jericó. Lucas diz, aproximar-se de Jericó. Estava um cego. Lucas aponta como um cego, assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Os dois mostram essa questão de um cego. E ouvindo o tropel da multidão, então também Lucas diz que havia uma grande multidão que passava, perguntou o que era aquilo, e anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus, mandou
que lhe trouxessem. Tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Veja que no registro de Lucas, você tem aqui alguns detalhes diferentes daquele que Mateus apresenta. Lembrando você que o Evangelho de Marcos, que na verdade foi escrito por João Marcos, né, foi o primeiro evangelho a ser escrito. E João Marcos é um jovem, uma pessoa que desde a sua juventude acompanhou Jesus e os seus milagres. Depois foi ajudante de Pedro, né? E provavelmente ele usa como estrutura do seu evangelho o sermão de Pedro dado em Atos e acaba influenciando também no evangelho de Mateus. Porém, cada um deles tem um objetivo. O evangelho de Mateus vai enfatizar a questão de Jesus como rei, ok? E Mateus era apóstolo, né? Havia caminhado e visto essa situação, então alguns detalhes são mais vivos. E Lucas vai trazer as informações mediante uma pesquisa posterior, onde ele conversa com alguns apóstolos, quando ele conversa com pessoas que viveram cada uma dessas situações. Fazendo o comparativo agora com Marcos, né, que é o texto que inicialmente nós lemos, você vai ver que Marcos diz que ele saía de Jericó. Se você quiser voltar lá, Marcos capítulo 10, né? Marcos capítulo 10, o verso 46 em diante, diz que e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, eles foram ou saíram? Então essa é uma situação, ok? Mateus diz saindo, Lucas diz chegando e Marcos diz chegando e saindo, ok? Foram para Jericó e saindo de Jericó. Então veja, depende do contexto de ênfase. E nós vamos ver aqui que tem uma situação histórica relacionada a Jericó que vai te fazer compreender aí. Talvez os nossos adolescentes possam nos ajudar, porque recentemente nós fizemos uma gincana com eles, né, um enigma, que a resposta era justamente Jericó, e nós vimos que Jericó é uma cidade novinha. Não, na pesquisa que vocês fizeram, Jericó está no ranking das cidades mais antigas do mundo. Qual que é a posição de Jericó? É a mais antiga da história, né? Nós vamos ver isso. Jericó, lembra que Jericó sempre está envolvido com a história do povo de Israel, desde a saída do Egito, né? Até mesmo antes, mas que chama atenção desde a saída do Egito. Foi a primeira cidade que eles dominaram quando estavam vindo para Canaã, caindo, derrubando as muralhas. E Jericó foi alvo de várias investidas, né, de vários povos. Estima-se que, se você for para a Enciclopédia Britânica, né, ou se você der simplesmente um Google, você vai ver que Jericó está, portanto, entre as cidades mais antigas, se não a mais antiga. Existem escavações que datam Jericó e situações históricas reconhecidas que datam Jericó com mais de 10 mil anos. Imagina. Só para você ter uma ideia, né? Essa semana aniversário de Ribeirão Preto, está fazendo 164 anos. O Jericó tem mais de 10 mil anos. Ok? Então o que acontece? Existia já nos tempos de Jesus, nós estamos falando de Jesus há 2 mil anos, Jericó já tinha aí, nada aí, uns 8 mil anos de história.
que já havia uma ruína da antiga Jericó, e aí eles haviam construído uma nova Jericó. Você sabe que a construção de Jericó também está envolta a uma maldição, isso está registrado inclusive nas Escrituras, onde Deus diz que quem, através de seus profetas, que quem reconstruísse Jericó ia começar a reconstrução, ia perder um filho, e na hora que terminasse a reconstrução, perderia outro. Isso de fato aconteceu, está registrado nas Escrituras. Então, Jericó sempre foi uma cidade ícone aí da demonstração da ira e do castigo de Deus. Portanto, nos dias de Jesus, havia ainda uma ruína da antiga Jericó e a cidade propriamente. Então, a ideia de saindo ou se aproximando dos evangelistas vai depender desse referencial do evangelista. Se ele está se referindo à ruína da antiga Jericó ou a Jericó que nos dias de Jesus era de fato a cidade atual para aqueles dias. Até hoje, Jericó está firme lá e forte, né? É uma cidade que está sob o domínio palestino, mas ainda tem as ruínas em volta da atual cidade de Jericó. Então, como que nós lidamos com essas informações de Mateus dizendo que estavam saindo de Jericó, Lucas dizendo que estava se aproximando de Jericó, e Marcos dizendo que eles foram para Jericó, e quando saíam de Jericó, que situação é isso? Depende do referencial que o evangelista usou. Se era das ruínas da antiga Jericó ou da cidade atual que eles estavam lá. Todos eles concordam que era uma numerosa multidão que acompanhava Jesus. E Mateus vai dizer que são 2 cegos, enquanto Lucas diz que é um cego, e Marcos dá um nome desse cego, diz que é Bartimeu. A afirmação de Mateus falando que são 2 cegos não tira a autoridade dos demais evangelistas, porque cada um vai dar uma ênfase diferente, e obviamente que na visão de Lucas o foco é o cego que chamou mais a atenção, e no caso Marcos inclusive dá esse nome porque é o que propriamente se destacou, se porventura tivesse de fato mais um cego como Mateus apresenta. Porém, isso não muda as questões essenciais do ensinamento. Uma outra realidade que é apresentada pelos 3 evangelistas foi a expressão, né, do cego, né? Veja que no contexto de Lucas é dito, o cego pergunta, quem que está passando? E aí a resposta qual que é? Dá uma olhadinha lá. Lucas 18. Vamos ver lá qual que foi a resposta da multidão para o cego. Quem que está passando? Verso 36. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou, o que era aquilo? E anunciaram-lhe que passava quem? Jesus o Nazareno. Veja, se Bartimeu tivesse ouvido simplesmente a fama de Jesus, ele poderia ter expressado Jesus o Nazareno, que era a ideia de chamar a atenção de Jesus. Mas ele traz uma expressão que é aqui insólita, ou seja, que não havia acontecido ainda no contexto dos registros, que aponta um conhecimento maior a respeito de Jesus, um entendimento maior. Ele, ao invés de utilizar a expressão que a multidão lhe dava, é o Nazareno, é Jesus, o Nazareno, ele então diz, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão. E essa expressão é apresentada tanto em Mateus, quanto em Lucas, quanto em Marcos, como você vê aí. Eu vou abrir aqui a tela, talvez para que você possa identificar melhor aí na sua tela, tá bom? E aí você vai ouvindo a minha voz. Depois, na sequência dos textos, diz que a multidão repreendia
no cego. Tanto Mateus fala isso, Lucas fala e Marcos também. Temos a pergunta de Jesus, o que queres que eu faça? Que é idêntico nos três evangelhos. E aí nós temos uma informação que inclusive está destacada aí no slide que você está vendo, em negrito, que em Mateus diz que Jesus tocou-lhe os olhos. Em Lucas diz que Jesus disse, recupera-te, a tua visão, a tua fé te salvou. E Marcos diz, vai, a tua fé te salvou. Isso também não é nenhum conflito, irmãos, entre os registros. Nada impede que Jesus, de fato, tenha tocado os olhos do cego e dito a expressão que Lucas e Marcos referendam. Uma outra informação que nos é apresentada nos três evangelhos, é que a cura do cego dos cegos foram imediatamente. Então, imediatamente ele começou a ver. E a conclusão é que Bartimeu, ou os cegos, seguiram Jesus. Então, Mateus diz, e foram seguindo. Lucas diz, seguia glorificando a Deus, mostrando muito mais esse detalhe de que a tua fé te salvou não era simplesmente uma salvação pontual de um problema físico, mas que a expressão filho de Davi, somada com a conclusão de Lucas, mostra que é uma salvação de crença em Jesus como Salvador, e Marcos vai dizer que ele seguia a Jesus. Tudo bem? Apresentado então esse nosso panorama aí dos três evangelhos, nós podemos então discutir algumas questões da harmonia desses evangelhos e do ensinamento que Jesus realmente quer trazer para o contexto aqui. Então, veja que na sequência de Lucas, Jesus depois atravessando a cidade de Jericó, tem um episódio com Zaqueu, né? Reforçando que talvez Mateus estivesse apontando para a saída das ruínas e ao mesmo tempo a entrada na cidade atual. E que fica claro em Marcos quando diz, olha, foram para Jericó e saindo de Jericó também em relação a essa questão geográfica, histórica e arqueológica que os dias do ministério terreno de Jesus nos proporciona compreender, tá bom? Mas vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Os chamados, então, evangelhos sinópticos ou semelhantes nos permite ver de uma só vez as diversas partes aqui do conjunto relacionado a esse episódio. Tanto Mateus, Marcos e Lucas, eles registram a cura do cego, e com algumas diferenças que eu já fui mencionando enquanto nós estávamos vendo o quadro. Mas como que nós podemos entender, então, essas diferenças? Como eu disse, sobre a saída ou a aproximação de Jericó, existe a possibilidade de Mateus e Marcos estarem falando sobre a cidade reconstruída nos dias de Jesus, enquanto que Lucas referia-se às ruínas da antiga Jericó, que ficava cerca ali de 1 milha da nova cidade, ou vice-versa. Marcos e Mateus falando das ruínas e Lucas falando da nova cidade reconstruída. Isso porque, como eu também já te passei essa informação, Jericó, eu pus 9.000 anos aí, porque é o que está lá na enciclopédia britânica, mas se você for pesquisar, você vai ver que novos descobertas arqueológicas jogam até para 11.000 anos, né? Então nós ficamos no meio aí por cerca de 10.000 anos de história desta cidade. Então esse não é nenhum problema do registro, não demonstra nenhum conflito, nenhum confronto, né? Porque a essência do registro, que é a cura do cego, da expressão que o cego utiliza, né? E da conclusão que é seguir a Cristo, é compartilhada e corroborada pelos três evangelhos, ok?
Vamos lá. Sobre a forma do registro de cura, Mateus diz que Jesus tocou, enquanto que o registro de Lucas e Marcos não dizem o contrário. Apenas omite a informação, dando ênfase naquilo que foi dito na ocasião. Enquanto Lucas e Marcos enfatizam a palavra de Jesus, Mateus nos dá uma outra informação, que ele tocou os olhos do cego. Então, uma informação não exclui a outra. Mateus simplesmente traz mais um detalhe. Isso também não prejudica de modo algum a harmonia dos evangelhos, porque o foco principal é o fato de que, em resposta à declaração de fé e o desejo manifestado do cego, Jesus realiza a sua obra. Nossa revista vai dizer assim: apesar das pequenas diferenças, nós vemos que elas em nada afetam o sentido do acontecimento, visto que as semelhanças entre os relatos são grandes. Portanto, há mais ponto de harmonia entre os relatos do que de desarmonia. Então, vamos ver esses pontos aí que são importantes, né? Que são unânimes nos três evangelhos. Então, os três evangelistas eles são unânimes, primeiro, em demonstrar que Jesus curou quando estava na região de Jericó. Então, os três colocam essa localização. Se é referente à ruína ou à cidade atual, se é chegando ou saindo, esse é um detalhe que não prejudica a localização do episódio da cura do cego, ok? Outra coisa que eles se demonstram unânimes é que a cura foi de cegueira. Se você tivesse um registro falando que Jesus curou um coxo, ou que Jesus limpou um leproso e na outra um cego, aí não está referindo-se ao mesmo episódio. Mas todos os três apontam para o fato de que havia um cego, pelo menos um cego, e que foi curado, portanto, dessa cegueira. Outra coisa que os evangelistas apresentam de modo unânime é que, seja o cego ou os cegos, eles sabiam quem era Jesus pelo modo como se dirigem a Jesus, né? Filho de Davi, ou rebento de Davi, ok? Essa expressão, portanto, mostra que eles sabiam que Jesus era muito mais do que simplesmente o Nazareno, como Lucas apresenta no seu registro. Tudo bem? Outro detalhe aí, diz que Jesus ouviu o clamor do cego e perguntou qual que era a vontade dele e faz a vontade dele. Os 3 versículos mostram isso. Veja que essa posição de Jesus se dá após a manifestação ou a confissão de fé, né, que os cegos fazem, ou que o cego faz. E também os 3 evangelistas vão apresentar que, mais do que a cura física, o episódio trouxe uma compreensão espiritual e de confirmação da fé. Então, esse episódio, nós já vimos Jesus tratando do cego de nascença, e mais uma vez nós vemos aqui Jesus tratando com essa questão da cegueira e fazendo uma conexão de que a cegueira física não era impedimento para que esses cegos enxergassem espiritualmente quem de fato era Jesus. E que, no comparativo, muitos que tinham a visão física, que enxergavam Jesus, não enxergavam, estavam cegos quanto quem Jesus de fato era, quem Jesus de fato se apresentava. Ok? Então vamos lá. A declaração final de Jesus, a tua fé te salvou,
serve para demonstrar que o propósito de Jesus realizar sinais e milagres não era simplesmente livrar as pessoas dos problemas temporais ou pontuais, e sim, antes de tudo, manifestar a sua autoridade e o seu poder como Filho de Deus, como Salvador. Ou seja, nas palavras de Bartimeu, o filho de Davi. Vamos estudar um pouquinho mais sobre a expressão profética aí sobre o Messias, que é o filho de Davi. Vamos dar uma olhadinha em alguns versos, que eu pus aqui, no finalzinho aqui, para que a gente possa compreender um pouco mais dessa realidade. Então, mais uma vez, os deficientes visuais, o cego fisicamente, ou cegos, enxergavam muito mais do que os que tinham a visão plena. Bartimeu, mesmo sem ver, enxergava Jesus como o filho de Davi, o Messias prometido, que segundo Isaías viria para dar vista aos cegos. Ok? Vamos dar uma olhadinha então lá em Isaías e vamos estudar um pouquinho essa expressão aí, filho de Davi. O primeiro texto é Isaías capítulo 11. Convido você a abrir lá. Isaías capítulo 11, do verso 1 a 3. Então vamos lá. Isaías 11, de 1 a 3 diz assim: do tronco de... O que está escrito aí? Do tronco de Jessé. Quem que era Jessé? Vamos ver? Pai de Davi. Se você quiser aí, vamos lá. Vamos voltar para os evangelhos. Vamos lá para Lucas, capítulo 3. A genealogia de Jesus Cristo. Pra você entender quem que é esse Jessé aí. Verso 32, Lucas, capítulo 3, genealogia de Jesus Cristo, verso 32 vai dizer assim: Davi, filho de Jessé. Jessé, filho de Obed. Obed, filho de Boaz. Este filho de Salá, filho de Nazon. Então, o verso 32 nos afirma que Davi era filho de Jessé. Tudo bem? Voltemos aqui para Isaías 11, que diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, o filho de Jessé. A sequência, E daí, Jessé, Davi, e aí vai, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vistas dos seus olhos, e nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça nos pobres, decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade no cinto dos seus rins. Veja que a expressão aqui de Isaías 11 aponta, obviamente, para Jesus, São expressões, inclusive, que têm um paralelo interessante com a apresentação de Jesus vitorioso lá em Apocalipse. Nós temos estudado isso às quartas-feiras. Mas que demonstra que havia, então, uma profecia de que o filho de Jessé, o rebento de Jessé, que aponta, obviamente, para Davi, nós vimos na genealogia, e que a sequência, a descendência, portanto, de Jessé, de Davi e a continuidade, viria aquele que haveria de julgar todas as coisas,
né? Não segundo os olhos, mas mostrando um entendimento muito maior que isso, não segundo o que se ouve, mas mostrando a sua capacidade de conhecer todas as coisas, e que mataria o perverso. Essa expressão, aniquilar o perverso, ou matar o iníquo, né? É uma expressão conhecida, você sabe, escatológica, a respeito da vitória final de Jesus sobre o iníquo, sobre o perverso, sobre o homem da adversidade, sobre, consequentemente, o nosso inimigo. Então, essa expressão que aqui para nós é traduzida tronco de Jessé é justamente apontando para o fato de que o Messias prometido seria da descendência de Jessé e da descendência de Davi, né? Se você for para vários textos em Salmos, inclusive, apontando para o Messias como o filho ou descendente de Davi, tá certo? Outra coisa que nós podemos ver aqui em Isaías, agora no capítulo 42, dá uma olhadinha lá comigo. Isaías 42, o verso de número 7. Está falando sobre o servo do Senhor. Obviamente está apontando para o próprio Messias, para o próprio Salvador. Isaías 42, eu vou ler a partir do 5 aqui, para que a gente entenda um pouquinho. O verso 1, é esse o meu servo, a quem sustém, o meu escolhido, a quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito. Você vê que o capítulo 42, o verso 1, tem um paralelo fantástico com o batismo de Jesus Cristo por João Batista. No episódio do batismo, eis que o Espírito em forma de pomba desce sobre Jesus e ouve-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho, em quem me comprazo. E é justamente assim que começa Isaías 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, e pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Aí ele vai falar de outras características sobre o Messias. Inclusive, o final do verso 4 diz que nós, as terras do mar, ou gentios, aguardarão a sua doutrina. E aí o 5 diz assim: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e espírito aos que andam nela. Eu sou o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Essa ideia de Jesus ser a luz é tirar justamente das trevas, tirar justamente da cegueira, da sedução de Satanás que enganava todos os gentios, ok? E veja agora o verso 7, falando então de Jesus como esse Messias, como Salvador, cuja doutrina chegaria até os gentios, que ele viria para ser luz, né? Jesus, eu sou a luz do mundo. Verso 7 diz: para abrires o quê? Os olhos aos cegos. É que nós temos a cura de Bartimeu como uma manifestação de um cumprimento profético de que o Messias viria para trazer ou para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Então veja que havia uma profecia que o Messias era rebento de Jessé, ou seja, da descendência de Jessé, pai de Davi, e que ele no seu ministério, agiria de modo a trazer luz para o mundo, e aqui é utilizada a figura de que ele daria vistas aos cegos. Então, o caso do milagre de Jesus, tanto para o cego de nascença como para o Bartimeu, aponta o cumprimento profético que referendava e apontava para Jesus como o Messias prometido, o Salvador prometido. Então a cura aqui de Bartimeu é o cego de nascença,
são sinais para demonstrar a autoridade e o poder de Jesus e, ao mesmo tempo, indicar que ele é quem deveria ser, ou seja, o nosso Salvador. Bartimeu tinha essa compreensão. Quando Bartimeu exclama, filho de Davi, rebento de Jessé, ou filho de Davi, ele mostra que ele tinha conhecimento das profecias sobre o Messias. Porque somente o Messias aplicaria sobre o Messias esses títulos ou essas expressões. São expressões messiânicas. Então, quando o cego diz, filho de Davi, tem compaixão de mim, e quando a multidão lá em Jerusalém diz, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana ao filho de Davi, eles reconheciam que Jesus era da descendência de Davi, tanto por parte de pai como parte de mãe, né? Tanto José quanto Maria eram da tribo de Judá, eram descendentes da linhagem real, eles eram da descendência direta de Davi, e mostra também como uma expressão messiânica, uma expressão que apontava para o Messias. Para confirmar um pouco mais, vamos lá, Isaías 61. Isaías 61, que é o texto, inclusive, não tem aqui na minha Bíblia nota de rodapé, mas se você olhar aí na sua que tiver nota de rodapé, você vai ver que o texto de Isaías 61 é o referido nos evangelhos, inclusive em Lucas, nós vamos dar uma olhadinha lá. Quando Jesus, na sinagoga, lê esse texto, ele diz, hoje se cumpriu. Né? E mesmo que a nossa tradução, ela traz aqui como proclamar libertação aos cativos, nós vamos ler já, algumas traduções vão trazer aqui, proclamar, trazer luz aos cegos. Essa libertação aos cativos é traduzido como trazer luz aos cegos. Mas vamos ver aqui como está na nossa tradução. Isaías 61. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, ou luz aos cegos, dependendo da tradução, e pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e aí a sequência dessa profecia. Comparado aqui, então, ao ministério do Messias, o ministério terreno do Messias estaria relacionado a essa questão também de trazer libertação dos cativos, daqueles que estavam em trevas, e dos cegos de um modo específico. Por isso que Lucas, capítulo 4, dá uma olhadinha lá comigo. Lucas capítulo 4 vai registrar a leitura aqui de Isaías. No verso 18, eu vou ler todo aqui do 16 em diante, mas se eu pegar o verso 18, é a citação do profeta Isaías. E você vai ver que aqui na tradução que o Evangelho dá, escrito em grego, é justamente vista aos cegos no lugar de libertação, no lugar de liberdade aos algemados, na verdade. Tá bom? Então vamos lá. O verso 18 vai dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Nesse contexto aqui, Lucas apresenta ou acrescenta o fato da restauração da vista aos cegos. E lá em Isaías você vê que está omitido. Mas aí você tem o estudo de vários manuscritos, né, onde alguns apresentam, outros não. Isso aí depende de uma sequência aí da preservação dos manuscritos ou dos copistas, né, que foram registrando, que podem ter pulado, né, na hora de
de reescrever mais um manuscrito, essa expressão de restaurar vista aos cegos. Dependendo da tradução que você tem, dos manuscritos que foram utilizados, você vai encontrar também a restauração da vista aos cegos em Isaías. Isso não é um problema, mesmo porque naquela época, você sabe muito bem, não tinha o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então o escriba tinha que ir na raça, né? Desenhando letrinha por letrinha, e não só no Antigo Testamento, como no próprio Novo Testamento, nós temos exemplos de alguns textos que antigamente, nas edições anteriores, entravam entre colchetes. E aí vinha uma explicaçãozinha em nota de rodapé, né? A porção entre colchetes não estão na maioria dos manuscritos. Então, o nosso editor fazia questão de colocar entre colchetes as partes que não estavam presentes em todos os manuscritos, mas que estavam num grupo de manuscritos considerável e por isso era acrescentado. Então, isso aqui é o que provavelmente aconteceu. Mas veja que em Lucas, então, capítulo 4, Jesus lá em Nazaré, na sinagoga, verso 17 diz: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Aí o texto que nós lemos, e o verso 20 diz assim: tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, assentou-se, ou se sentou, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ou seja, o Messias chegou, sou eu, e eu vim aqui justamente para fazer aquilo que a profecia de Isaías dizia. Jesus, como filho de Davi, o rebento de Jessé, o que viria na descendência de Davi, que é apresentado na genealogia, né? Fica claro nessa expressão que Bartimeu usa, os cegos usaram, dizendo filho de Davi. A expressão filho de Davi é justamente uma expressão messiânica que aponta para Jesus Cristo como o Messias prometido do Antigo Testamento e, consequentemente, o nosso Salvador. Portanto, chamá-lo, naquele contexto, Jesus de filho de Davi, era trazer uma confissão pública diante de uma multidão que, em especial Bartimeu, acreditava que Jesus era de fato o Messias. E isso tem um peso maravilhoso. Um último texto ainda, nessa porção aqui, é o Salmo 146. Eu convido você a abrir lá, que é um salmo também que fala da fidelidade de Deus. No verso de número 7 em diante, vai falar sobre a ação messiânica do Senhor. Salmo 146, versos de 7 em diante. Está falando do Senhor, né? O verso 5 diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus, a terra, o mar, tudo que neles há, mantém para sempre a sua fidelidade. Sabemos que Jesus é o próprio Deus encarnado, então essas expressões apontam, inclusive, para o próprio Senhor Jesus. Que faz, verso 7, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Então, são manifestações do ministério terreno de Jesus. O Senhor liberta os encarcerados. Veja agora o verso 8. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Então veja, no Antigo Testamento, várias expressões e em vários momentos se diz que o Messias viria para abrir os cegos, aí a visão, né? Abrir os olhos aos cegos, como uma característica que determina
Jesus como o Messias. Por isso, Bartimeu, mesmo sem ver, enxergava Jesus como o filho de Davi, o Messias prometido, que de um modo específico na profecia de Isaías, e aqui no texto de Salmo, viria dar vistas aos cegos. Concluindo, irmãos, o que nós podemos então aprender com essa passagem aqui? Primeiro, mais um episódio que reforça a ideia de Jesus como o Messias, Jesus como o Salvador prometido, ok? Segundo, que a expressão filho de Davi é uma expressão profética e ao mesmo tempo messiânica, e que essa expressão dita por Bartimeu é uma confissão de fé de que ele cria que Jesus era muito mais do que simplesmente um nazareno, mas que de fato Jesus era o Messias prometido, o Salvador, e que poderia realmente tirá-lo daquela situação específica, porque dentro da promessa de Jesus como Messias, ele daria vistas aos cegos. E é por isso que ele então pede algo específico. Jesus, portanto, é o Messias prometido, o rebento de Jessé, ou seja, o filho de Davi, como depois também no cumprimento de um ato profético, a multidão, quando Jesus está entrando em Jerusalém, na semana ali final do seu ministério, eles exaltam Hosana ao filho de Davi, né? Bendito que vem em nome do Senhor, uma expressão que fala da realeza de Jesus, que fala da sua descendência, mas que também aponta para a sua realidade como o Salvador, o Messias prometido no Antigo Testamento e que veio até nós, ok? Nós temos aqui algumas perguntas no chat, então vamos dar uma olhadinha aqui, antes de... batemos o recorde, já fomos rapidinho hoje. Mas vamos lá. O César pergunta assim, bom dia, pastor. Na Bíblia de Estudo Arqueológica, da editora Vida, diz que nos tempos de Jesus haviam duas cidades chamadas Jericó. Uma do Antigo Testamento, situada entre Tel al-Sultan, e a outra no Novo Testamento. Na verdade, o César, a maioria dos escritos apontam para a realidade de uma ruína, né, que habitavam lá, geralmente, pessoas, né, os excluídos da sociedade. Mas independente de ter duas cidades com nomes, eu acredito mais nessa outra inclinação que diz que uma referia-se às ruínas da cidade, né, que ficava próximo, que no perímetro, se for considerar um perímetro ali, está bem próximo, e a cidade que estava vivendo atualmente como Jericó. Hoje, inclusive, a atual Jericó, estima-se que é um terceiro povoado, na mesma região, na mesma proximidade, por causa da questão ali ser uma questão de vale, né? Você sabe que Jericó está, inclusive, abaixo do nível do Mar da Galileia, e por isso se torna ali um lugar bem produtivo, né? Então, mas a ideia é a localização geográfica aquele ponto, né? Tem essa informação aí, eu, na verdade, desconhecia, dessa Bíblia de Estudo Arqueológico que você está citando aí, mas eu acredito que não seriam duas cidades povoadas, provavelmente não, mas uma referindo-se à ruína e a outra. Mas vamos lá, a cidade nova, que prosperou no final do século II a.C., até a destruição de Jerusalém em 70, estendia-se para o sul, a oeste da colina, que cobria a ruína de Jericó do Antigo Testamento. Veja, provavelmente você está citando aquilo que a Bíblia está dizendo. Ela diz, cobria a ruína de Jericó do Antigo Testamento. Então, provavelmente seja alguma coisa nesse sentido aí. Tá certo? O César tá colocando algumas informações aí da cidade de Jericó. Ótimo. Toda essa informação, irmãos, serve simplesmente para reforçar que o episódio que ocorreu em Jericó, seja na ruína, seja na cidade atual, aponta para o fato de que Jesus é aquele que viria como Messias, trazendo luz aos cegos, e num contexto de uma cidade que representa, de certa forma,
os gentios, né? A cidade mais antiga de todo mundo, e que aponta essa ideia também que Jesus veio trazer luz para as nações, que é o que fica conectado com a profecia lá de Isaías. Ok? Deixa eu ver se nós temos aqui mais alguma situação aqui. Então, a nota de rodapé aí do Cezinha, né? Ele está falando aí de algumas características de Jericó, tá bom? Mas a ênfase que eu quero dar para você é muito mais do que simplesmente essas questões de Jericó, mas a realidade de Jesus como o Messias prometido, o nosso Salvador, e que nesse testemunho de fé do cego Bartimeu fica claro dele ser o rebento de Jessé, o filho de Davi, o Messias prometido, e que cumpriu rigorosamente com todas as suas promessas, e que certamente há de cumprir aquelas que ainda estão em aberto, quando voltará em glória para manifestar totalmente o seu poder. Ok? Alguma pergunta aqui em casa? Tranquilo? Alguma contribuição, talvez? Tranquilo? Alguns intérpretes dizem que talvez ele tenha estado 2 vezes lá, né? Numa vez ele curou um cego e numa outra vez 2 cegos. Mas nos 2 episódios, o importante foi que Jesus realmente era o Messias. E manifestou aí o seu poder, né? Manifestou o seu poder. Outra vez foi na É. entrada e na saída da cidade. Como que é? Outra vez foi na entrada e na saída da cidade. É. A questão dos detalhes, aí cada evangelista vai dar ênfase. Como a ênfase é demonstrar Jesus como Messias, essas questões mais periféricas, né? Se o cego saltou e deixou a capa, se a capa era azul escura ou se era verde limão, são detalhes que às vezes é colocado porque chamou a atenção lá no estudo do evangelista, mas que muitas vezes não é essencial para o entendimento, que é justamente o fato de Jesus como todo-poderoso, realizando aí a obra e mostrando através dos seus ensinos, através da sua pregação e através dos milagres que realizou, que ele é de fato o Messias prometido do Antigo Testamento e que é o próprio Deus encarnado, nosso Salvador. Ok, irmãos?